usando o metrônomo, Ok. usando o metrônomo, daí eu lia durante 5 minutos e explicava. Tá, então você está fazendo leitura de livro com metrônomo, né? Isso. E qual é o livro que você está usando? Eu tô lendo aquele Símbolo Perdido, do Dan Brown. É um livro meio romanceado, né? Tipo o Código da Vinci, não é É, isso? é, é. Naquela linha ali. Então, assim, quando é romance, é mais complicado você usar o metrônomo. Você sabe por quê? Hum. Você tem o livro aí na mão? Tá aqui na minha mochila. Tá. Se você pegar, se quiser pegar, pode pegar. Se você pegar e abrir ele em qualquer parte, ele provavelmente vai ter uma diferença na justificação das linhas, né? Na justificação das linhas. Então, o que acontece? Tem linha grande, linha pequena, isso, porque tem muito diálogo, né? Bem, Então, abre ele aí em qualquer lugar, né? No meio, no começo, no final, tanto faz, e mostra aqui na tela. Isso. Tá vendo aí, ó? Mostra ele mais próximo aqui. Alguns não chegam a ser tanto, né? Mas tá vendo ali, ó? É um romance, tá vendo? Sim, Quando é um romance, um texto narrativo, você fica muito preso só aos detalhes, né? Da história. Mas quando você pega um livro dissertativo, um livro que está ensinando alguma coisa, ele costuma ser mais didático, ele costuma ser mais fácil depois de você estar se relacionando com o conteúdo do livro, não é? Então, quer ver? Ó, tira uma foto da página que você está lendo, desse livro que você está lendo, e manda aqui para mim, só para você ver, né? É claro que esse autor ele tenta, né, levar, né, para o público dele uma mistura, né, de ficção com realidade, né? isso. Então, isso é interessante, né? Uma leitura interessante. Tanto que o Código da Vinci, né, fizeram até o filme, né, dele. Esse aqui fizeram uma série. Tem até uma, olha aí, tem uma série, né? Então, por quê? Porque ele é curioso, né? Ele chama atenção, né? Ok, Sim. chegou aqui para mim, tá? Então, observa ali, né? Ó, a cada segundo que passava, tá? Você vai terminar o parágrafo parando em algo fácil. Ok? Então, você vai ler só o parágrafo, como você estava fazendo sozinho, né? E aí depois você vai tentar trazer o conteúdo dele para mim. Pode ser? Pode voltar aqui para a tela. Eu não estou lhe vendo ainda, certo? Pronto. Está sem o áudio. Pronto. O que você leu aí? Vou ler aqui. Ah, tá. Você não leu ainda o primeiro, esse parágrafo? Não, Ok. Então pode ler. Ok. aqui ele está explicando da questão da maçonaria, Certo. falando da monografia e iconografia, e que ela é muito relacionada a culto a demônios. Tá. Então, o que você fez aí foi uma distorção, né? O que é a distorção? A distorção é quando eu misturo um pouco do que estava no texto com um pouco da má interpretação do que foi lido, certo? Sim, Então ele começa falando do relacionamento dele com uma diretora chamada Sato.
Sim. E que a cada segundo que passava, mais chateado com ela ele ficava. Ele não explica o porquê, mas Uhum. que havia anos, né, que passava escrevendo sobre a maçonaria, os seus símbolos, e que, ao contrário do que você mesmo falou agora, a maçonaria é muito mal compreendida. Uhum. Então, é uma instituição muito, né, mal interpretada, demonizada, né? Ou seja, Sim. acreditando, né, que a maçonaria estaria relacionado a cultos, né, místicos e demoníacos, né? Mas, na verdade, né, as pessoas não entendiam do que se trata por não conhecê-la, né? Isso. Então, esses escritos, né, que ele fazia era justamente para tentar trazer, né, um maior esclarecimento. Observa que não tem muito o que se falar, né, nesse parágrafo, apesar dele mexer numa coisa interessante, que é a maçonaria, né, daria para a gente falar bastante coisa, né, que não só a maçonaria, mas vários conhecimentos, né, tanto filosófico, quanto científico, quanto religioso, às vezes são mal interpretados, né, e às vezes causam debates, discussões, né, e até às vezes pessoas que defendem os outros lados sem conhecer, né, um o do outro, né? Sim. Então, às vezes, no maçom vai falar mal né, do filósofo, o filósofo vai falar mal do ateu, o ateu vai falar mal do cristão, e assim por diante. Mas o ateu não conhece o cristão e o cristão não conhece né, os pontos de vista do ateu. É Sim. assim? Nesse parágrafo, dá até para estender um pouco o conteúdo, concorda? Dá. Então, mas essa coisa que você tem que fazer na hora que você lê o parágrafo, né? Na hora que você faz a abordagem. E principalmente quando você vai ler 5 minutos, 10 minutos, são várias páginas. Então, Sim. na hora de explicar, você tem que estar muito atento a trazer um conteúdo, né, mais essencial, não apenas só os lugares, só as pessoas, só os fatos, certo? Sim. Ok. Sim. Então, dá mais uma caprichada nisso, né? Na apostila, você treinou o quê? A apostila, ela terminou a primeira apostila. Tá, então você fez todos os blocos, você treinou como essa semana nela? Daí você tinha passado que era só para eu fazer esse do metrônomo. Ah, essa semana você treinou só É, livro com metrônomo. foi. Mas você já fez revisão do caderno, por exemplo? Um dia só o palavras, no outro dia só o duplas, no outro Eu tô dia fazendo só no palavra e aplicativo. número. Ah, você está pelo aplicativo, né? Você Tô. treina todo dia um módulo diferente. É, tô treinando. Bacana, dá para fazer pelo aplicativo também, sem dúvida. Então agora nós vamos partir aí para a apostila avançada, tá? Apostila Para a apostila avançada. avançada. Na apostila avançada você tem informações que vão complementar esse treinamento do livro com o metrônomo, certo? Sim, deixa eu só. Porque no livro você tem que ler com ritmo, com velocidade, né? Com um padrão de velocidade, e também tem que produzir retenção, né? Baseado na compreensão automática que você teve. Então, esse O senhor, exercício da apostila avançada, pois não, o senhor tem como me mandar os livros de novo? tenho. E Então, eu vou mandar aqui para você a avançada, né? O bom é que você salve na sua nuvem, né? Para não vir a perder, né? Eu eu vou vou. mandar agora só a avançada para ir mais rápido, certo? Tá. Ok, já estou encaminhando, né? Vai carregar aí para você. Mandei. Você vai pegar a primeira página, né? Texto distorcido, tá? Já chegou aí. É a apostila avançada, né? Isso. Primeira página.
texto distorcido 1, correto? Tá abrindo aqui. Você vai ligar teu metrônomo no 30. Tá carregando aqui o WhatsApp. Ok. Sabe? Tá chegando. Já está carregando aí? Já. Texto distorcido 1. Tá, então, colocou o metrônomo no 30? 30. Pronto. Tá, vamos ler? Vamos. Pronto. Tá. Me traga uma informação do texto que chamou sua atenção. É que o leitor dinâmico ele pode ler 3 vezes mais do que os outros. Ele, Geralmente, uma pessoa com leitura dinâmica lê até 3 vezes mais rápido que uma outra pessoa que não tem. Você vai pegar a folha 2. folha 2. É o texto 2? É, texto distorcido 2. Vou colocar aqui. Pronto. Pode ler. A velocidade está confortável, tem que aumentar, tem que diminuir. Tá adaptando. Ok, então vai lá no 30, então. Pronto. Ok, então agora você vai trazer uma ideia da folha 2, certo? Tem o mesmo padrão, palavras distorcidas, certo? Sim, ele fala que muitas vezes as pessoas pensam que ler mais devagar seria uma forma de ter maior aproveitamento. E que a palavra. Exatamente. Às vezes pensa que ler devagar vai fazer entender melhor, e não é verdade, né? É o Isso. contrário, né? Quando a pessoa lê devagar, aumenta a dispersão. Então, Alder, você vai treinar assim, ó. Folha 1, aí você fala uma ideia, respira, né? Aí treina na folha 2, ajusta o metrônomo, certo? Fala uma ideia, aí vai na folha 3, lê,
traz uma ideia. Então, você vai fazer uma por uma, certo? Uma por Da uma, né? folha 1, são 10 folhas, certo? Da folha 1 à folha 10. Só que você vai fazer isso todo dia, correto? Sim, Então, cada vez que você lê a folha 1, por exemplo, amanhã, você não vai falar a mesma ideia que você falou hoje, sim, né? Amanhã, na folha 2, você não vai falar a mesma ideia que você falou agora. tá. Então, Uma todo ideia por dia é folha, como se você estivesse lendo de novo um assunto novo e tentando trazer uma ideia nova. um assunto por folha, um texto e todos os textos por dia, né? As 10 páginas por dia. Às vezes eu peço para treinar assim, às vezes eu peço para treinar 10 minutos em cada folha, tá? Mas no seu caso, para poder forçar um pouco mais sua compreensão, nós vamos fazer todas as páginas durante 10 minutos todo dia. Só Tá, que com ideias novas cada dia que você fizer, certo? certo. O senhor, Tá. Ah, o senhor tinha falado sobre que eu também tenho o aplicativo de memorização. sim. Daí o senhor disse que a partir dessa aula já era para a gente começar a trabalhar com ele. Mas você já chegou em 1.000 palavras, pelo menos? Não. Então, tem que estar com pelo menos aí 800 a 1.000 palavras por minuto, com pelo menos 70%, né? Uhum. Senão a gente começa a dispersar, né? Ah, beleza. Senão você começa a entrar num outro assunto sem estar bom nesse, né? Tá. Tá certo? Mas aí vamos fazer um teste na próxima aula. Você vai continuar lendo com o metrônomo, né? E explicando o que você leu. E aí, baseado no resultado, a gente pode começar a fazer, né, intercalar os conteúdos. Tá bom. Tá certo? Então, Tá bom. até semana que vem. Beleza.